Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sabemos que há cerca de 4.000 espécies de serpentes no mundo inteiro, exceto na Antártida. Muitas delas podem ser perigosas e mortais, já outras gigantescas, como por exemplo a piton reticulada, uma das maiores cobras do mundo. Então hoje irei mostrar para vocês as top 10 maiores cobras do mundo, mas antes não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Agora vamos começar o vídeo. No top 10 desta lista temos a sucuri de manchas escuras ou Eunectes deschauensei. A sucuri malhada, Eunectes deschauensei, é a menor espécie do gênero Eunectes, se alimentando de pequenos animais, como peixes e anfíbios. Ocorre no leste do Pará, incluindo a ilha de Marajó, e na Guiana Francesa, podendo chegar a cerca de 3 metros de comprimento e 60 kg. A maioria das informações sobre a sucuri malhada são baseadas em observações de campo, e faltam informações básicas sobre a sua história natural, como dieta, atividade, reprodução e uso do ambiente. Estas informações são importantes para a conservação da espécie. As sucuris pertencem ao gênero Eunectes, que faz parte da família Boidae. O nome Eunectes deriva da palavra grega que significa bom nadador. As sucuris são cobras semiaquáticas e predadoras de topo. Alimentam-se de diferentes presas, como peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, incluindo jacarés, lagartos, tuiuios, capivaras e cútias. Quando encontram uma presa, enrolam o seu corpo ao redor dela e apertam com força até a morte. Em nono lugar temos a jiboia ou Boidae. Boidae é uma família de serpentes não peçonhentas encontradas nas Américas, na África, na Europa, na Ásia e em algumas ilhas do Oceano Pacífico. Serpentes relativamente primitivas, os adultos têm tamanho médio a grande, sendo que as fêmeas geralmente são maiores que os machos. Duas subfamílias que compreendem 8 gêneros e 43 espécies são reconhecidas atualmente. Os membros dessa família são chamados de boidios ou boas, e são popularmente conhecidos como jiboias. Podem ultrapassar os 4 metros de comprimento e raramente chegar a 6 metros. Como as pitons, as boas têm ossos alongados supratemporais. Os ossos quadrados também são alongados, mas não tanto, enquanto que ambos são capazes de mover-se livremente de modo que quando eles passam lateralmente para sua máxima extensão, a distância entre as dobradiças da mandíbula é aumentada significativamente. Ambas as famílias partilham de um número de características primitivas. Quase todos têm uma mandíbula inferior relativamente rígida com um elemento de coronoide, bem como um cinto pélvico vestigial com membros posteriores que são parcialmente visíveis como um par de esporas, uma em cada lado da abertura. Nos machos, essas esporas anais são maiores e mais visíveis do que nas fêmeas. Uma longa fila de dentes palatais está presente e a maioria das espécies tem um pulmão esquerdo funcional que pode ser de até 75% maior que o pulmão direito. Em oitavo lugar temos a sucuri amarela ou Eunectes notaeus. A sucuri amarela ou anaconda amarela, Eunectes notaeus, é uma espécie de cobra família Boidae originária de América do Sul. É menor que a sucuri verde, Eunectes murinus, e por isso, suas presas são menores. Não é peçonhenta e mata suas presas por constrição. Possui um comprimento de 2,4 a 4,6 metros de comprimento e uma massa média de 30 kg, embora possa alcançar os 40 kg. As fêmeas normalmente são maiores do que os machos. Sucuris amarelas recém-nascidas medem cerca de 60 cm. Sucuris amarelas são monogâmicas em série e possuem um período de gestação de 6 meses. Entre abril e maio, esta espécie forma bolas de reprodução, um aglomerado de machos em volta de uma única fêmea. Estes grupos costumam ficar juntos por aproximadamente um mês. São ovovivíparas, e o número de filhotes em uma ninhada varia entre 4 e 82, sendo que o número médio é 40. Sucuris amarelas atingem a maturidade sexual entre 3 e 4 anos de idade. Em sétimo lugar temos a boa cubana, o Chilabothus angulifer. A boa cubana, Chilabothus angulifer, também conhecida como boa cubana e pelos habitantes locais como magia de Santa Maria, é uma espécie muito grande de cobra da família Boidae, com comprimento superior a 5 metros, 16 pés, e constituição relativamente pesada. A jiboia cubana é uma das maiores cobras da América do Norte. A espécie é nativa de Cuba e de algumas ilhas próximas. Nenhuma subespécie atualmente é reconhecida. Em sexto lugar temos a piton birmanesa ou Paphambivittatur. Uma piton birmanesa mede cerca de 3,5 metros de comprimento, mas alguns indivíduos chegam até os 5 metros. Pesam entre 80 e 100 kg. Essas cobras possuem uma coloração marrom, mas alguns indivíduos possuem uma coloração amarelada esbranquiçada. Esses indivíduos são raríssimos e geralmente só costumam nascer em cativeiro. As piton birmanesas são a terceira maior cobra do mundo, perdendo apenas para a piton reticulada e para a sucuri. Ao contrário das sucuris,
As pitons birmanesas são mais leves e possuem um corpo mais fino. Uma única fêmea de piton birmanesa chega a colocar cerca de 80 ovos na natureza. Paphambivittatus é uma espécie de cobra, também conhecida como piton birmanesa, que vive no sudeste e sudoeste asiático. São uma das 5 maiores cobras do mundo e podem atingir até 8 metros de comprimento. Alimentam-se de cervos, porcos selvagens, roedores, répteis e aves. As pitons birmanesas matam as suas presas por constrição, ou seja, elas se enrolam nas presas e começam a apertá-las até morrerem por asfixia. Há poucos incidentes de ataque a seres humanos, contudo, caso se sintam ameaçadas ou estejam com muita fome, elas podem atacar pessoas. Uma vez atacada, a pessoa não tem muitas chances de sobreviver, já que essas cobras são fortíssimas, sendo necessárias pelo menos 8 homens adultos para tirar alguém de seu aperto. Essas cobras gostam muito de nadar em rios. No top 5 desta lista temos a piton indiana ou Paphamolus. A piton indiana, Paphamolus, é uma espécie de piton de grande porte nativa das regiões tropicais e subtropicais do subcontinente indiano e do sudeste asiático. Também é conhecido pelos nomes comuns Paffan de cauda preta, Paphanrock indiano e Paphanrock asiático. Embora menor que sua parente próxima, a piton birmanesa ainda está entre as maiores cobras do mundo. Geralmente é de cor mais clara que a piton birmanesa e atinge geralmente 3 metros, 9 pés 10 polegadas. Como todas as pitons, não é venenosa. No quarto lugar temos a piton africana ou Paphancebai. A piton africana ou piton africana, Paphancebai, é uma espécie africana de cobras piton. As pitons africanas vivem na África subsaariana e geralmente podem atingir até os 5 metros de comprimento, mas já foi relatado casos de cobras que chegaram a 8 metros. Por causa disso elas se tornaram umas das maiores cobras do planeta. As pitons africanas são animais robustas e compridas. Essas cobras se alimentam de aves, antílopes, filhotes de cães selvagens, filhote de leopardo, filho de nis e muitos outros mamíferos. As piton africanas viviam só no continente africano, porém muitas cobras foram trazidas para os Estados Unidos para serem criadas como animais de estimação. Essa prática era comum principalmente na Flórida, mas no ano de 1973 um grande furacão devastou a Flórida. Com esse furacão muitas cobras de estimação foram levadas pelos furacões para longe. Muitas cobras conseguiram sobreviver ao furacão, e com o passar do tempo se espalharam pela Flórida e boa parte do sudeste dos Estados Unidos. Além disso, muitas pessoas que criavam piton africanas que não tinham mais espaço para mantê-la em cativeiro, pois essas cobras podem atingir tamanho monstruosas, decidiram soltá-la na natureza. Logo essas cobras começaram a se reproduzir e a se espalhar. Hoje em dia há cerca de 30.00 pitons africanas nos Estados Unidos. As piton africanas prosperaram justamente na Flórida porque esse estado é tropical, com muita ocorrência de chuva e com um inverno fraco que não faz muito frio. Tudo o que uma cobra precisa para sobreviver. Além disso, na Flórida há muitos animais que servem de alimento para a cobra. Na medalha de bronze ou top 3 desta lista temos a piton ametista ou Cimalia ametystina. Piton ametista, Cimalia ametystina, anteriormente conhecida como Morelia ametystina, também conhecida como piton arbustiva ou Sancapermatem indonésio, é uma espécie de cobra não venenosa da família Pitonidae. A espécie é encontrada na Indonésia e Papua Nova Guiné, popular entre os entusiastas dos répteis e conhecida pela sua coloração e tamanho. É uma das maiores cobras do mundo, medida em comprimento ou peso. Espécimes de Cimalia ametystina foram medidos em mais de 5,5 metros, 18,0 pés, de comprimento total, incluindo cauda, mas isso é excepcional, pois espécimes de 4 metros, 13 pés, já são considerados extremamente grandes. Embora a piton ametista seja menor que a piton australiana, algumas fontes afirmam que Cimalia ametystina é capaz de atingir comprimentos de 6 metros, 20 pés, com um peso de até 27 kg, 60 lb, e talvez até 30 kg ou 66 libras. As escamas dorsais lisas estão dispostas em 39 e 53 fileiras no meio do corpo. Existem depressões profundas sensíveis ao calor em 6 ou 7 dos labiais inferiores posteriores. Na medalha de prata ou no top 2 dessa lista temos a piton reticulada ou Paphan reticulatus. A piton reticulada, Paphan reticulatus, é uma espécie de serpente da família das pitons encontrada no sudeste da Ásia. É a segunda maior cobra do mundo, perdendo apenas para a anaconda verde do norte, sendo mais leve que elas. É o segundo réptil mais longo da atualidade e uma das 3 cobras mais pesadas. Assim como todas as pitons, são constritoras não venenosas e normalmente não são consideradas perigosas aos humanos, embora já tenha alguns poucos casos documentados de pessoas mortas. Seu comprimento normalmente varia entre 5 a 7 metros, enquanto o peso varia de 1 a 160 kg, sendo considerada a maior cobra nativa da Ásia. Possui um padrão geométrico complexo de cores, com tons e formas variados.
Pela ampla distribuição geográfica da Paphenreticulatus, a variação das cores, tons, marcas e tamanhos é muito grande. Essas variações ajudam cada indivíduo a se proteger de predadores e capturar suas presas, ficando camufladas com o ambiente. E finalmente, na medalha de ouro desta lista temos a anaconda verde do norte ou Eunectes acaíma. A sucuri verde do norte, Eunectes acaíma, é uma espécie de serpente da família Boidae encontrada na América do Sul e na ilha caribenha de Trinidad. É uma das cobras mais pesadas e longas do mundo. Como todas as boas, é uma constritora não venenosa. A nova espécie foi nomeada em 2024, depois de se ter descoberto que era geneticamente distinta da morfologicamente indistinguível Eunectes murinus. A Eunectes acaíma foi descrita como a cobra mais pesada e mais longa do mundo, com espécimes medindo até 6,3 metros. 21 pés, de comprimento. Relatos não confirmados de nativos Waorani falam de indivíduos que atingem 7,5 metros, 25 pés, e 500 kg, 1100 lb. Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Fui!